Cuidar da saúde da mulher é mais do que uma especialidade, é uma missão. A doutora Camila Gomes Lopes é médica formada pela Universidade de Taubaté desde 2015, especialista em ginecologia e obstetrícia e com especialização em oncologia ginecológica pelo Hospital Santa Marcelina. Além da atuação clínica, dedica-se à formação de novos médicos como professora de residentes e alunos de internato da própria Universidade de Taubaté. Por trás de cada diagnóstico existe uma história, e é com esse olhar atento que o Dr. Daniel Delgado conduz sua medicina. Médico cirurgião coloproctologista, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, construiu sua trajetória com dedicação e constante aprimoramento. É pós-graduado em cirurgia minimamente invasiva pelo Instituto Jacques Perrissart e em doenças funcionais do aparelho digestivo pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Olá, então, obrigado pela presença de vocês dois. A gente está muito feliz e para a gente é muito especial ter vocês aqui, porque eu digo que a gente construiu história juntos, então eu estou bem feliz mesmo e não podia ser outras pessoas, tinha que ser vocês mesmo e a nossa parceria enquanto empresa e profissional, eu tenho certeza que é duradoura e para sempre, então, obrigada. Então, estamos aqui hoje para o primeiro episódio do EVMedcast. Desculpa, estou emocionada aqui. E a ideia de criar um podcast é realmente trazer tecnologia, saúde e um bom papo e trazer o cirurgião mais para perto dos pacientes que realmente estão na internet à procura de ótimos profissionais, que hoje é a realidade atual. Então, quero agradecer o tempo de vocês. Doutor Daniel, obrigada. O tema é muito pertinente com a sua especialidade. Então, hoje a gente vai falar sobre a conscientização do Março Azul Marinho, que é a conscientização do câncer coloretal, e também a doutora Camila, que vem então com os temas ginecológicos, que é o Março Amarelo, que é a conscientização então da endometriose, e o Março Lilás, que é a conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. Então, de antemão, obrigado. E eu quero que vocês já nos falem um pouquinho sobre os temas, por favor. Em primeiro lugar, Eric, eu queria agradecer o convite da IVMed, é muito bom ter vocês como parceiros, né? Agradecer a você e toda a equipe da IVMed pelo carinho, cuidado prestado aos nossos pacientes e obrigado aí pelo convite da participação desse primeiro podcast, né? Sim, é um marco pra gente, com certeza. Ah, que bom. Falar sobre câncer coloretal é um assunto extremamente importante, né? A gente está falando de um tumor extremamente comum, né? Tirando ali os tumores de pele, o câncer coloretal hoje é o segundo que mais acomete homens e mulheres, né? Perde ali por câncer de próstata nos homens e o câncer de mama nas mulheres. Então, um tumor muito corriqueiro, muito presente, né? Todo mundo tem história ou conhece alguém que foi acometido por essa doença. E o bom de tudo isso é que é um tumor que, quando diagnosticado precocemente, a chance de um tratamento eficaz, curativo, é muito alta. Né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas, né? Os pacientes têm acesso com facilidade, tanto na rede pública quanto privada, aos exames que fazem o diagnóstico precoce dessa neoplasia. Então, é extremamente importante as pessoas terem essa consciência da importância dos exames preventivos, né? Porque a maneira mais eficaz de você combater o câncer de colo é a prevenção, realizando seus exames, passando em consultas médicas, tá sempre à frente da doença, né? Não deixar a doença surgir, porque quando ela surge, por algumas características que a gente até vai abordar mais para frente aqui no nosso bate-papo, muitas vezes essa doença ela já passou de um determinado ponto, já é uma doença que tem um estadio mais avançado. Então, quanto mais precoce o tratamento, maior facilidade de você resolver esse problema. E hoje a tecnologia nos auxilia muito, né? A gente tem ferramentas, equipamentos cirúrgicos, né? A gente já está na era da cirurgia robótica, né? Que a gente já tem
a cirurgia robótica ajudando a gente no tratamento desses doentes. Então, tem muita coisa boa para ser feita para a gente ter esse sucesso, né? Mas os exames preventivos, eles são fundamentais. Perfeito. E aproveitando o gancho aí dos tumores mais comuns da mulher, quando a gente pensa em câncer do colo uterino, vai ser o terceiro tipo de câncer mais comum, perdendo para câncer de mama, em segundo lugar para o câncer coloretal. E quando a gente pensa nos meses que se tornam para conscientização, seja para o câncer de colo uterino ou para a endometriose, é porque a gente sabe que essas doenças são patologias que causam um problema de saúde pública. Então, isso faz com que a mulher saia do mercado do trabalho, que ela não consiga atuar porque acometem mulheres jovens. Então, isso é o que mais nos chama a atenção. E dos tumores, cânceres de uma forma geral, o câncer do colo uterino é o único que ele tem vacina e é prevenível. Então, o câncer de mama, eu consigo fazer um rastreio precoce, um tratamento precoce, e a paciente ela não vai deixar de ter câncer, mas ela vai ter um câncer tratado de forma curativa. No câncer de colo uterino, com a vacinação, eu posso evitar que esse câncer apareça. Então, a conscientização sobre o HPV e sobre o câncer de colo uterino é muito mais no sentido de que eu posso ter uma medida preventiva para que eu não tenha nem lesões precursoras do câncer e nem o câncer de colo uterino. Então, isso é extremamente importante. E aí, quando a gente vem no assunto endometriose, acho que é muito pertinente até, porque o Dr. Daniel trabalha bastante com isso. A endometriose é, sim, uma situação de saúde pública que acomete muito uma população jovem que está atuante no mercado do trabalho. E essa paciente, ela muitas vezes precisa não só de uma abordagem ginecológica e uma abordagem com uma equipe multidisciplinar, com colegas da coloproctologia, urologia, equipe de fisioterapia, então uma equipe que ajude essa paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Endometriose, diferente do câncer de colo uterino, ela não tem cura. Então, a paciente ela precisa entender, aceitar essa doença, que é uma doença extremamente difícil para a paciente e para a gente que trata, por causa dela não ter cura e acometer pacientes jovens, e que piora muito a qualidade de vida. Então, a gente sabe que o nosso trabalho tem resultado e que essas pacientes vão ter uma vida muito melhor se tratada adequadamente. E em parceria com a EVMed, acho que a gente está fazendo um trabalho muito legal nos últimos anos. A gente sabe que a possibilidade de uma cirurgia e de um tratamento eficaz acaba sendo maior quando a gente envolve tecnologia e inovação. Então, obrigada pelo convite de hoje, é um prazer estar aqui. A gente trabalha muito em conjunto e isso é essencial para o melhor cuidado do paciente, que é o nosso objetivo final. Muito bom. Vou trazer aqui alguns índices, né, que eu encontrei. Então, aqui no Brasil, de 2023, em 2023 e 2025, são esperados mais de 45 mil novos casos de câncer coloretal por ano. A taxa de sobrevivência no nosso país é menor do que em outros lugares. Falta mesmo de atenção, né? Tanto do paciente como realmente da saúde pública, que ainda deve um pouco nessa atenção. E quando a gente fala de cura, né, cerca de 48% pode atingir a cura para o colo e 42% para o reto. E aí esses temas vêm à tona quando acontece algum acometimento de um famoso, né? A gente teve o Pelé, que foi diagnosticado em 2021 e faleceu em 2022, e a gente teve a Preta Gil, diagnosticada em 2023 e falecida em 2025. Que o doutor pode completar aqui na sua experiência com relação a esses índices? Esses índices, Érica, eles são índices assim, dentro de uma casuística global, né? Sim. Então, você vê lá a possibilidade de cura em torno de quase 50%, é quando você reúne todos os casos, né? Mas, para quem está nos ouvindo em casa, entender um pouquinho disso, tudo vai depender do estadiamento da lesão. Quando você tem um tumor, a primeira coisa que um profissional médico ele vai fazer é estadiar essa doença. O que significa estadiar? É ver como essa doença está, em que ponto que ela está. Então, você avalia desde a penetração dela no órgão acometido, isso aí serve para todos os tipos de tumores, não só para o câncer coloretal, se existe uma invasão dos linfonodos, um acometimento dos linfonodos, ou se existe doença à distância. Quanto mais precoce, quanto menor for o meu estadiamento, melhor é a chance de cura.
né? Se eu tenho um paciente que ele tem já uma doença à distância, então eu vou ter que tratar aquele órgão acometido, mas eu também vou ter que propor algum tratamento para aquele órgão à distância. Por exemplo, um paciente tem um câncer de cólon, tem uma metástase hepática, eu tenho que tratar o câncer de cólon, mas eu também já tenho uma doença hepática a ser tratada. Então, nessa condição, pode ser um pouco mais difícil conseguir a cura. Não que não seja possível, mas é diferente de um paciente que só tem uma lesão de um estadiamento mais baixo no órgão de origem, né? Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer o diagnóstico e tratar, menor é a possibilidade de eu ter que vir tratar uma doença à distância se eu deixar essa doença permanecer, né? Então, quando você consegue tratar pacientes com estadiamento baixo, assim, com lesão ainda cometendo somente o cólon ou somente o reto, a chance de cura é muito elevada, né? Agora, quando acontece isso com o famoso, no caso como você comentou da Preta Gil e do Pelé, isso vai para a imprensa, vai para a mídia, e aí isso é importante que aconteça, porque é uma forma do público ter consciência acesso, um pouco disso, né? Porque no caso do câncer de cólon, o exame que a gente utiliza para essa detecção precoce, que é a colonoscopia, ainda é nos dias de hoje um exame que tem um certo tabu. Todo mundo tem medo de fazer, porque acha que o exame é um exame muito invasivo, ou porque o preparo de cólon que é necessário para fazer o exame é muito sacrificante, né? Ainda existem alguns mitos com relação a isso. Mas hoje em dia a gente tem equipamentos melhores, a gente consegue realizar um preparo mais tranquilo para o paciente, consegue fazer o exame com uma sedação feita através de um médico anestesista. Então, tudo isso contribui para que seja um exame eficaz, que seja um exame tranquilo, confortável para o paciente e que ele se sinta seguro em um outro momento realizar novamente esse exame quando for necessário. Então, a questão da sobrevida vai depender muito desse estadiamento. E por isso que o exame preventivo, fazer exames de rotina de acordo com a sua, vamos dizer assim, classificação, né? Cada paciente vai ter o seu momento de realizar um exame de colonoscopia, isso vai de acordo com a sua história pessoal, com a sua história familiar, com seus hábitos de vida, né? Com a sua história pregressa também. É importante manter essa consciência, não só quando morre um artista ou um artista tem uma doença, seguir a vida fazendo exames preventivos, porque tem muita gente que tem medo de achar o problema, né? Aí eu vou fazer o exame e se eu achar o problema? Não, se você procurar você vai... do quem procurar, né? Não quero nem procurar, mas não quero nem procurar, porque eu tenho medo de achar alguma coisa. Não, se você achar alguma coisa, com certeza você vai ter tratamento. Agora, deixar a doença se manifestar, né? O cólon, o intestino é um órgão muito grande, né? E dentro dele passa um conteúdo líquido. Então, você só vai apresentar um sintoma, porque todo mundo tem a ideia de que o paciente com câncer é aquele paciente caquético, emagrecido, mas não é assim. A gente está vendo esse paciente no estadio terminal, quando ele está no final de uma doença, né? Que é uma doença grave. Mas, normalmente, ele não é um doente saudável, né? Então, ele não vai esperar ter os sintomas para poder fazer o exame, né? Isso aí já pode ser um pouco tarde, né? De você aguardar sentir alguma coisa. Então, quando o tumor de cólon ele aumenta a ponto de trazer algum sintoma como sangramento, muitas vezes ele já é um tumor já do ponto de vista histológico avançado. Ele pode não ser avançado do ponto de vista clínico, mas histologicamente ele já é. Né? E muitas vezes o sintoma vai ser aquele sangramento pequeno, que o paciente não dá muita importância, que ele não... meu pai tinha doença hemorroidária, tinha hemorroida, minha mãe tinha hemorroida, meu tio tem, isso é hemorroida, deixa, ele não procura assistência médica. Né? Não espera assim ter grandes sintomas, né? A pessoa às vezes tem a ideia de que o câncer vai dar uma dor muito forte, que vai perder peso muito rapidamente. Não é assim. Começa com sintomas de patologias comuns. Muitas vezes é somente alteração do hábito intestinal, um pequeno sangramento, né? Então, você andar na frente da doença com os exames preventivos é extremamente importante. E aí, puxando esse assunto do exame e também do acometimento do famoso, a gente teve uma mudança importante, então, com a indicação da colonoscopia mais cedo, né? Porque antigamente tinha-se essa questão de achar que, não, com 50 anos que eu vou começar a fazer a colonoscopia. E aí a gente teve, né, essa mudança aí até no SUS, né? A partir de 40 anos você já consegue fazer esse exame pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu queria que o doutor falasse sobre isso, porque realmente, como é uma doença muito grave, o que a gente tem que dar atenção é na prevenção, né? Para não descobrir tarde, né? Exatamente. Assim, do ponto de vista de prevenção do câncer coloretal, a principal
principal medida é passar por um profissional de saúde, né? Sim. É por um médico que, ele, juntamente com você, ele vai ver a sua história, quais são os sintomas que você tem, a sua história de saúde, seus hábitos de vida, e aí vai te encaixar dentro de um programa de prevenção que é de acordo com aquilo que você precisa. Então, por exemplo, até alguns anos atrás, a idade era a partir dos 50 anos de idade. Então, todo mundo a partir dos 50 anos de idade tem indicação de teria indicação de realizar um exame de colonoscopia. Isso mudou um pouco, né? Agora mais recente é a partir dos 45 anos, né? Ou aos 40 anos, quando você tem um risco maior. Qual seria? É lógico que isso é muito individualizado, tá? Cada paciente vai se encaixar dentro de um grupo de prevenção, mas em linhas gerais a gente pode definir para quem está em casa entender melhor, a partir dos 45 anos, para aquele paciente assintomático, que não tem nenhum sintoma intestinal, não tem nenhuma queixa e nenhuma história familiar importante. O que seria uma história familiar importante? Um familiar de primeiro grau, um avô, tio, primos, então esse poderia estar, não tendo essa história, poderia realizar a partir dos 45 anos. Tá? A gente ir para pacientes que têm uma história familiar, e principalmente dependendo da história familiar desse paciente, por exemplo, ter um familiar muito jovem com câncer coloretal é uma história um pouquinho mais sugestiva de aumento da sua possibilidade também de ter. Então a gente começa essa investigação aos 40 anos. Tá bom? A gente geralmente tem por hábito indicar o exame a cada 5 anos, mas existem protocolos de 10 anos, porque é uma forma, à medida que você fala ao paciente que ele pode repetir daqui a 10 anos, ele não faz daqui a 20. Né? Então a gente tenta sempre manter o paciente mais próximo. Né? E não é só a colonoscopia, a gente também tem outros métodos, a gente pode realizar um exame de pesquisa de sangue oculto, que é um método barato, super simples de ser feito, que não tem muito custo para o paciente realizar isso, nem no sistema público. Ele consegue, com a amostra de fezes, detectar a presença de sangue ali ou não, e aí, juntamente com a assessoria de um especialista, ver se tem a necessidade de complementar com o exame de colonoscopia ou não. Tá? Mas o mais importante é sempre passar por uma avaliação médica, para ver em que quadro você se enquadra ali, como deve ser feita essa prevenção, não só sua, mas da sua família, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Né? Isso é extremamente importante. O doutor diria que existe alguns principais assim, fatores de risco que pode sugerir ali o câncer? Existe. Os fatores de risco para o câncer coloretal, ele não difere muito dos fatores de risco de outros tumores, né? Então, a gente pode falar que uma baixa ingesta de alimentos pobres em fibras alimentares, né? Alimentos muito condimentados, alimentos muito processados pela indústria, né? Deixar de não ter um hábito saudável alimentar, isso é um fator de risco importante, né? Associado a outros que são fatores de risco para outras patologias também, como o sedentarismo, né? Não realizar atividades físicas com frequência, tudo que a gente sabe que é ruim para o diabetes, que é ruim para a hipertensão, que é ruim para outros tumores, também fazem mal e aumentam a incidência do câncer coloretal. Mas também existem fatores genéticos, né? Todos os tumores, nada mais o tumor é uma modificação ali causada por uma tendência genética de um gene que te predispôs àquilo. Então, se você tem uma predisposição a um determinado tipo de tumor e se coloca no risco dele, né, o exemplo que eu dou para meus pacientes é o seguinte: se você tem uma tendência a ter câncer de pele e você tem uma atividade profissional ou uma atividade de lazer que você fica exposto à luz solar o tempo todo, você tem um fator de risco que está se colocando dentro desse risco. Então, a chance de você desenvolver um tumor de pele é muito maior. Então, se você tem uma tendência de desenvolver câncer de colo e você se expõe a esses fatores, como alimentação inadequada, alimentação pobre em fibras, alimentos muito processados, enlatados, embutidos, né? Tem pouca atividade física, tem um sedentarismo importante na sua vida, abusa de determinadas substâncias, como o álcool também é um fator de risco para o câncer coloretal, cigarro também. Então, a tendência é que você possa expressar essa alteração genética que você tem e vir a desenvolver a doença. Então, ter bons hábitos de saúde, se alimentar bem, seguir aquela cartilha que todo mundo sabe que faz bem para a saúde, para tudo, né? Sim. Você está, de certa forma, se protegendo.
Perfeito, doutor. E tem algum sintoma que o doutor já falou de sangue nas fezes, tem mais algum sintoma comum que é importante a gente citar aqui? Os sintomas mais comuns assim, é a presença de sangue nas fezes, né? E uma coisa que é importante ressaltar, porque a gente tem a impressão que o câncer vai dar uma hemorragia, né? E não é. É um sangramento que geralmente chama muito pouca atenção do paciente, né? Um sangramento pequeno, que se confunde muito com doenças orificiais, como fissuras, fístulas, hemorroidas, né? Mas também pode estar acompanhado de uma alteração do hábito intestinal. É aquele paciente que uma hora tem uma diarreia, uma hora tem uma constipação, vê muco nas fezes, pode ter uma dor abdominal, um desconforto abdominal, uma cólica, né? No aspecto mais avançado da doença, começar a ter perda de peso, anemia, né? Tudo isso são sintomas que vão evoluindo e gradativamente vão aumentando à medida que a doença ela aumenta, né? Então, mas também não é para ninguém ficar assustado se em casa tem esses sintomas, Sim. porque esses sintomas são muito comuns de doenças muito corriqueiras, né? Não é porque você tem isso que você está com câncer, né? Sim. Então, Vale o cuidado. Vale o cuidado, né? Procurar um médico que ele vai poder te orientar e tentar ali definir se aquilo é alguma coisa que você deve se preocupar, né? Ou não. Sim. Agora, com a sua experiência e até com nos momentos atuais, o que o doutor acha que pode evoluir com relação a tratamento e também a diagnóstico do câncer coloretal? O principal exame para o diagnóstico do câncer coloretal ainda é a colonoscopia, né? Por que a colonoscopia é um exame importante? Primeiro que hoje ela é um exame de fácil acesso, né? Tanto na rede pública e privada, hoje você consegue realizar um exame de colonoscopia. Esse exame permite não só você visualizar a lesão, como tirar uma amostra desse tecido, mandar para análise para confirmar o diagnóstico. Tá? Então, essa é a importância. Biópsia, né? É uma biópsia, né? No exame. Eu tenho muitos pacientes no consultório, porque hoje a informação é disponível para todos. Né? Então, o paciente vai lá dar um Google e vê na internet, não, mas eu consigo fazer uma tomografia, uma ressonância, né? Ou uma colonoscopia virtual. Né? Existe esse exame chamado colonoscopia virtual, que é um exame de imagem e você consegue fazer uma reconstrução do colo e o programa ali de computador consegue navegar por dentro do colo. É um exame muito menos invasivo do que a colonoscopia, mas ele muitas vezes ele não consegue dar o diagnóstico. Ele consegue ver que existe uma irregularidade, mas ele não consegue ir lá e biopsiar essa lesão e ter a confirmação do diagnóstico. Então a gente reserva esse tipo de exame para aqueles pacientes que por algum motivo não conseguiram realizar um exame de colonoscopia, ou porque tem uma alteração anatômica que o aparelho não consegue progredir até lá, ou porque tem alguma comorbidade que impede que o paciente faça o exame de colonoscopia, porque é um preparo, tem que ter uma sedação. Então, tem pacientes que, por algum motivo, podem não ter pode naquele momento o exame não ser muito apropriado, né? E você pode realizar esse método. Mas a colonoscopia é o exame fundamental e o principal exame ainda para o diagnóstico. Antes da gente mudar o tema, né, já que no mês de março tem 3 conscientizações, eu queria que o doutor passasse um recado diretamente, então, para os nossos telespectadores, aí, seja paciente ou profissional da saúde, se teve algum detalhe, alguma informação que a gente não abordou, que o senhor queira acrescentar. Como esse mês é o mês de conscientização mundial do câncer coloretal, né? O mais importante para todos é não ter medo de procurar um profissional de saúde para realizar seus exames preventivos, né? Esse medo ele é desnecessário. Você não sabe se você terá alguma doença ou não, mas se você consegue estar à frente dela, realizando seus exames preventivos, com certeza a chance de cura, de resolver o seu problema, ela é muito grande, né? Então, se a gente pudesse deixar um recado aqui, faça seus exames preventivos. Isso não só para o câncer coloretal, mas aquele homem também que, com relação ao câncer de próstata, né, que talvez tem receio de ir no urologista fazer o exame, os homens acham o exame meio vexatório, né? Mas não pode ter esse medo. É melhor um minutinho de vergonha ali, realizar seu exame preventivo,
tirar um tempo para se cuidar. A gente faz isso na nossa vida com um carro, depois a gente não tira um tempo para fazer a nossa revisão, vamos dizer assim. Então, não ter esse medo. O recado que a gente poderia dar aqui é a importância do exame preventivo, né? Tá realizando seus exames de forma rotineira e sempre com a orientação de um profissional médico, que vai conseguir te orientar muito bem o momento exato que você tem para realizar esses exames. Muito obrigada. E agora a gente vai mudar, então, para o Março Amarelo, que é a conscientização sobre a endometriose. E aí eu vou trazer aqui alguns dados que eu achei. No Brasil, a endometriose afeta 10% das mulheres em idade reprodutiva, variando de 5% a 15%. Então, na verdade, eles colocaram 10, mas varia de 5% a 15%. Em 2022 e 2024 houve uma crescente nos atendimentos, que foram 76%. E também, né, o que trouxe aí a visibilidade para o tema foi porque a Anitta revelou publicamente que convive com a endometriose. Então, se tem mais algum índice que vocês queiram completar sobre esse tema para somar aqui, se é de conhecimento de vocês, sobre a endometriose. A endometriose, eu brinco com a paciente que elas têm que ter paciência com a gente com elas, porque é uma doença não é que ela é difícil de diagnosticar, mas a gente só faz diagnóstico de uma doença se a gente pensa nela. E o principal sintoma que está relacionado com a dor não é que é um tabu, mas é uma coisa que passou ao longo da vida considerado normal pelas nossas mães, avós, tias. Então, uma menina que tem cólica menstrual, ela vai escutar desde a primeira menstruação dela que é normal sentir dor, porque você está menstruada, você vai ter cólica, e isso faz parte da vida, e aceita, segue, toma um remédio para dor e está tudo bem. E não é incomum uma paciente chegar para mim e falar: nossa, doutora, eu passei em 10 médicos e daí foi o último que perguntou para mim: mas ninguém falou para você sobre endometriose? E aí eu já fiz diagnóstico de endometriose e ele já me encaminhou, porque na hora que ele viu que eu tinha endometriose, ele já passou para o especialista, porque é um tema difícil de tratar, no sentido de que a paciente ela vai ter cenários da vida dela. Então, se ela quer ter filho, se ela não quer ter filho, se ela já tem uma prole constituída, se isso é um fator limitante para ela no trabalho, se a queixa de dor não incomoda tanto, mas o sangramento incomoda muito. Então, são diversos fatores que podem estar associados, que ao longo da vida ela achou que era normal, e a partir do momento que ela acha que não é normal, tem a informação e vai procurar o profissional que vai ajudar, ela vê que não é tão simples assim. E não é tão simples porque não é que é fator de risco para a endometriose. A endometriose ainda é uma doença muito obscura no sentido de como ela surge, quais são os fatores de risco, por que uma pessoa tem ou não. Existem algumas teorias. De uma forma geral, se eu tenho mais de 5 teorias, é porque nenhuma delas consegue justificar, e aí as pessoas começam a criar novas teorias para tentar explicar. E uma, muitas vezes, complementa a outra, mas nenhuma consegue justificar por que a endometriose aparece. E se a gente não sabe por que ela aparece, fica difícil a gente conseguir a real cura dessa doença, e ela vai ter uma melhora importante na vida da mulher depois que ela entra na menopausa e não tem mais aquela variação hormonal. E talvez antes não era um problema tão grave, não tinha tanto diagnóstico, e eu relaciono a isso porque as mulheres antes tinham filho cedo. E quando uma mulher ela é infértil, 50% dessas mulheres infértil, a causa está relacionada à endometriose. E aí, cada vez mais, por causa do mercado de trabalho, por causa até da questão de relacionamento, né? Antes tinha um valor a questão de casar, de unir uma família com outra família. Hoje não tem muito isso. A mulher ela quer se profissionalizar, ela quer terminar a formação dela, depois ela vai pensar no casamento, depois ela vai pensar na família, depois ela vai pensar no momento de ter filho. E eu sempre falo para elas que é muito ruim esse nome na medicina, mas a gente considera uma mulher de 35 anos uma mãe idosa. Quem hoje vai se considerar velho com 35 anos? Impossível, né? Porque nossos bisavós tinham filhos com 14, 17 anos.
Hoje, se alguém tem filho com 14 anos, aquilo é um absurdo, aquilo é uma negligência do pai e da mãe que não orientou. Apesar da gente ter isso, eu já fiz um parto de uma menina de 9, por incrível que pareça. Não é o habitual. Hoje o habitual é uma mulher de 40 querer ter filho. E uma de 20 não sabe, às vezes, nem o que ela quer ser. Qual vai ser a sua profissão, o quanto que ela vai ter que estudar para aquilo. Então, a gente tem feito muito mais diagnóstico. Primeiro, pela evolução dos exames de imagem, porque as pessoas estão pensando mais. Então, a exposição da Anitta foi um marco muito importante, porque até colegas médicos ginecologistas consideram que cólica menstrual é normal. E ter dor não é normal, é um jargão que a gente usa. Vocês vão ver no Instagram, vão ver no Google, vão ver por aí. Quem procura endometriose, a primeira frase que aparece, sentir dor não é normal. Então, não considere a sua dor normal. Não é normal sentir dor. E a gente tem tratamentos para isso. O tratamento não necessariamente é cirúrgico. Muitas vezes é um tratamento clínico. A mudança do estilo de vida é assim, essencial. Questão de dieta saudável. Então, quando a gente fala em dieta saudável hoje, eu não estou nem questionando sobre ser magro, ser gordo. É sobre querer ter uma vida melhor. E como eu considero endometriose uma doença inflamatória, eu tenho que pensar em tudo que desinflama o corpo. Então, eu brinco com os meus pacientes, o que você achar gostoso é o que não pode. Porque não pode comer doce, não pode comer, né, os alimentos que estão relacionados com glúten, com açúcar. Então, se ela tem uma reeducação alimentar, faz uma atividade física diária, eu consigo melhorar a qualidade de vida dela, às vezes até sem medicação. E na primeira linha de tratamento eu vou pensar em usar hormônio, mas a paciente que quer engravidar, ela não pode tomar hormônio, porque ela quer engravidar. Então, eu não vou poder bloquear a menstruação dela para melhorar o quadro de endometriose, porque ela precisa menstruar para ovular e para engravidar. Então, eu considero que hoje se fala muito de endometriose, principalmente por essa questão de ter filhos. Muitas mulheres elas não são orientadas quando passam no ginecologista, que se ela desejar engravidar com 40 anos, talvez seja tarde e ela não consiga. Hoje, para uma mulher engravidar espontaneamente aos 40 anos, a literatura fala que é de 1 a 3%. É muito baixo a gravidez espontânea aos 40. Existe? Existe. Cláudia Raia não engravidou com 55 anos. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas, na endometriose, a gente tem alguns obstáculos aí. E, com certeza, o obstáculo da dor, que piora a qualidade de vida. O sangramento, que piora muito a qualidade de vida. E o querer engravidar e não conseguir. São fatores que fazem com que a paciente busque mais, tenha informação e, diante de um diagnóstico, tenha um tratamento adequado. Provavelmente, ela não tratou adequadamente por causa disso. E a criação da conscientização de endometriose, eu considero que não é nem só para as pacientes, mas é para o público médico. Porque, às vezes, quem faz o diagnóstico da endometriose, infelizmente, não foi o ginecologista. O ginecologista pergunta ao que a paciente quer prevenir gravidez ou não, se está tudo bem com os exames dela. E, às vezes, ela vai num endócrino porque ela está com problema de tireoide, ela queixa de uma dor, e o endócrino fala, nossa, faz esse tipo de exame, porque para descobrir endometriose eu preciso de exames mais específicos. E aí é o endocrinologista que vai encaminha a paciente e fala que ela está com endometriose. Então, eu considero que a conscientização do Março Amarelo vai muito além de conscientizar pacientes que têm a doença, e sim conscientizar profissionais e outras pessoas que sentir dor não é normal e vale a pena, sim, a investigação, um diagnóstico mais precoce, porque eu consigo um controle adequado da doença, até mesmo para a gente poder prevenir e evitar que precise se passar por um procedimento cirúrgico avançado, ou até mesmo uma paciente que deseja ter filho perder a oportunidade de ter um filho de gestação própria, né? Porque existe adoção, existe outras formas de ter filho, por causa de uma doença mal diagnosticada ou diagnosticada num momento errado da vida, porque às vezes é tarde demais. Então, eu acho que o principal recado para quem tem endometriose é sentir dor não é normal, sangrar muito não é normal. Procure seus exames, faça a sua rotina e, se tiver o diagnóstico, pense sim sobre essa questão de prole, quer ou não ter filhos, porque vai mudar completamente o tratamento. Como eu disse, né, a Camila foi super completa ali na resposta dela. Então, apenas para acrescentar ali, eu queria perguntar se existe algum fator genético ou não com relação à endometriose. Infelizmente, os estudos não conseguem comprovar isso, mas a gente vê que alguns demonstram ali que mulheres que têm histórico familiar acabam tendo uma propensão maior, igual outras doenças ginecológicas como miomatose, por exemplo. Diferente do câncer, por exemplo, câncer coloretal que a gente falou um pouquinho aqui,
existe uma síndrome genética que é muito falada, que é a síndrome de Lynch, que eu consigo fazer diagnóstico. Então, um paciente que ele tem um câncer precoce, hoje é possível fazer teste genético de uma forma mais acessível. Antigamente um teste custava R$ 30.000, hoje com R$ 1.500 você faz um teste genético e descobre ali se você tem um fator de risco, e eu consigo pensar em medidas protetivas para isso. Na endometriose, não. Então, um câncer de colo retal, se a paciente tem uma síndrome e eu vou fazer um rastreio mais de próximo, a endometriose eu vou levar muito em consideração a clínica da paciente. Então, claro que se a mãe dela tem uma queixa, a irmã fala, vale a pena você ter atenção nos seus sintomas, no seu ciclo menstrual, mas não tem essa comprovação e não teria um teste genético específico que eu falasse disso, assim. É uma doença nova, né? Acho que o Daniel pode falar um pouquinho também pra gente sobre a endometriose. E, infelizmente, a gente ainda não tem isso, mas existe uma relação sim, mas eu não tenho uma comprovação para eu até guiar essa paciente em tratamento e tudo mais. Inclusive, assim, o Dr. Daniel está aqui de forma proposital, né? Porque o tema do câncer coloretal para o março também, mas na questão da atuação dele na endometriose. E eu queria que o doutor acrescentasse sobre esse tema e também uma pergunta que aí eu quero fazer também sobre o tema, se você se depara com os colegas, assim, tratando realmente endometriose como câncer, assim, porque eu vejo que quando é uma doença provinda do câncer, eu percebo os médicos mais agressivos em tirar. Tipo, eu vou fazer uma rete sigmoideia, eu vou tirar aquele pedaço. E a gente sabe que hoje existe, por exemplo, tirar de forma discoide, que é muito menos, né, agressivo, não vai tirar um tamanho muito grande do reto, né, da pessoa. Então, assim, não é à toa que o Daniel tá aqui, porque a gente vai explorar a endometriose também do dia a dia dele. Então, Érica, a endometriose ela é uma doença, assim, a gente costuma falar que ela é multidisciplinar, né? A partir do momento que aquela célula endometrial ela cai dentro da cavidade abdominal, ela pode acometer órgãos diversos, não só os órgãos ali do sistema ginecológico, né? Então, ela pode acometer a bexiga, ela pode acometer os ureteres, que é aquele caninho que traz a urina dos rins para a bexiga, ela pode acometer o intestino, seja o reto ou o cólon, pode acometer o intestino delgado e aí trazer todas as consequências de acordo com o local em que ela está cometendo. Então, o tratamento cirúrgico da endometriose, muitas vezes a gente tem que ter presente naquele momento da cirurgia 3 especialidades, né? Tem que ter o ginecologista, o urologista e o coloproctologista, né? Ou um cirurgião do aparelho digestivo que esteja habituado a entrar nessas cirurgias, né? A cirurgia da endometriose não é uma cirurgia simples, né? Em alguns casos elas podem ser procedimentos relativamente simples, mas na grande maioria das vezes são cirurgias complexas que exigem uma experiência da equipe cirúrgica no seu tratamento. A endometriose não é um câncer, né? O paciente ele não tem uma doença oncológica, né? Mas ela se comporta como tal. Ela se comporta como uma doença neoplásica no aspecto cirúrgico do seu tratamento. São cirurgias, às vezes, muito radicais, em que você precisa ser um pouco agressivo no tratamento. Às vezes você vai tirar parte da bexiga, vai tirar o reto, vai tirar o intestino grosso do lado direito, vai fazer uma secção do intestino delgado. São cirurgias de uma complexidade muito grande que necessitam de uma equipe cirúrgica habituada a tratar essas lesões. No passado se fazia muita cirurgia de ressecção, né? A gente, como eram doenças complexas, a gente operava igual o câncer, né? O câncer, por ser uma cirurgia complexa, é uma cirurgia em que a gente promove muita ressecção. O tratamento é muito agressivo, né, Camila? Isso. A gente entra com muita vontade ali, porque tem que tirar todas as células neoplásicas. E a gente tratava a endometriose também dessa forma, porque era a maneira que a gente estava habituado a tratar uma doença maligna. Então a gente transportava para o doente com endometriose a mesma técnica cirúrgica. Hoje não. Hoje a gente consegue individualizar o tratamento. A cirurgia da endometriose ela não é igual para todo mundo, né? Para uma paciente que já tem a sua prole constituída, que não quer mais filhos, é uma cirurgia, mas naquela paciente que tem o desejo da fertilidade, de ter filhos, de constituir, ter seus filhos, o tratamento é outro, totalmente diferente.
Então, o cirurgião ele tem que entrar com o intuito de preservar o ovário, de preservar a trompa. Muitas vezes essa mulher tem que colher, fazer uma reserva de óvulos, né? Antes para fazer esse planejamento da sua gravidez após o tratamento. Então, é uma cirurgia que tem que ter não só um planejamento no pré-operatório, uma equipe multidisciplinar coesa, habituada a tratar essa lesão, porque é um tratamento complexo, individualizado para cada paciente, e também no pós-operatório tem uma equipe de fisioterapia pélvica por trás, porque essas doenças, muitas vezes a gente entra ali na região da pelve mais profunda, existe uma inervação ali que faz a inervação da bexiga, do próprio funcionamento intestinal. Então, muitas dessas pacientes vão precisar no pós-operatório, porque tem lesão nessa inervação, de fazer uma fisioterapia pélvica depois e ter todo um acompanhamento, né, do que a gente chama de neuropelviologia, né, o estudo dessa inervação e das suas consequências, né. Então, é um tratamento que ele é muito individualizado. Então, já passamos dessa fase de ser muito agressivos nas ressecções e hoje a gente tenta poupar bastante órgão, né, principalmente aqui dentro da minha especialidade, que é a cirurgia intestinal. Cada vez mais a gente evita ressecar o segmento. Né? Embora uma pessoa pode ter uma vida sem nenhum problema, sem o reto, né? Sem o reservatório do reto, mas em alguns pacientes ele vai ter que conviver com alguns efeitos colaterais dessa cirurgia, alterações funcionais. Então eu tenho um paciente que tinha um hábito intestinal normal e após a cirurgia ele pode ter uma constipação que vai ter a necessidade de um tratamento de algo que ele não tinha antes. Então a cirurgia também tem as suas consequências. Então a gente só deixa para ressecar o segmento intestinal quando existe realmente uma necessidade para isso. Né? Então, na cirurgia da endometriose intestinal, a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar, desde o shaving, que significa a gente raspar ali aquela lesão que está colada por cima do intestino. Né? A gente pode realizar uma ressecção discoide, que a gente utiliza equipamentos que a gente faz anastomose do intestino, essa emenda, para fazer uma ressecção parcial dessa parede acometida, ou até ressecções menores, segmentares, né, tirando somente aquela parte do reto ou do intestino acometida pela endometriose. Então, isso é muito individualizado. Nem todo paciente que tem endometriose intestinal vai ser submetido a uma ressecção intestinal. Tá? Embora hoje a gente tenha exames, né, a gente evoluiu muito, né, com relação aos exames. Né? Eu costumo até falar com as minhas pacientes no consultório o seguinte: olha, sabe como é que a gente aprendia, como é que eu aprendi endometriose, né? Há 25 anos atrás, quando eu estava na faculdade? A gente aprendia que endometriose eram pacientes difíceis de tratar, né? Que eram pacientes que nunca estavam satisfeitas com nada, nada agradava, nada estava bom, pelo próprio desconhecimento que os médicos tinham naquela época. Ainda hoje nós temos muito desconhecimento sobre endometriose, muita coisa a gente não sabe. Muita coisa. Será que a gente trata todo mundo de forma adequada? Será que a cirurgia é bom para todo mundo realmente? Será que realmente naquela paciente que tem a endometriose intestinal, só fazer ressecção discoide, será que não era melhor tirar o intestino de uma vez? São respostas que a gente não tem, porque é uma doença, ela não é nova como doença, mas ela realmente aumentou a incidência muito nos últimos anos. Né? Há 25 anos atrás, quando eu estava na faculdade, se perguntassem para mim qual é a cirurgia que eu mais faria para tirar um pedaço do intestino de alguém, eu diria que era câncer. Sim. E não é o que eu mais faço hoje, é tirar pedaços de intestino de alguém com endometriose. Né? E essa característica ela é importante. Né? Então a gente foi habituado na faculdade a identificar a endometriose com pacientes difíceis, mas elas não eram difíceis. Elas eram pacientes que a medicina não tinha uma solução para o problema delas. Então a gente não diagnosticava. Né? Então o paciente era difícil de tratar porque remédio nenhum tratava. A gente não tratava certo, né? Não tratava certo. Doença, né? Então os sintomas não regrediam, a paciente ficava insatisfeita e o médico tinha uma tendência de achar. Difícil, né? Por isso que a paciente era difícil. Mas hoje a gente consegue diagnosticar isso melhor, né? Tanto através do ultrassom transvaginal, com preparo intestinal para pesquisa de endometriose, ou através de uma ressonância magnética também bem feita, a gente consegue diagnosticar, estadiar essa lesão, ver qual o melhor tratamento e decidir junto com a paciente, de acordo com seu desejo de fertilidade ou não, qual vai ser o tratamento mais adequado. Mas é uma paciente muito sofrida, né? Porque como a Camila falou, ela cresceu ouvindo falar que pelos avós, pela mãe, que é normal ter dor, que é normal ter cólica. Toda mulher, eu acho que foi criada entendendo que cólica é um sintoma normal. E não é. Né? E é uma doença que acomete a mulher jovem. Sim. Que está no melhor momento da vida dela, está no melhor momento, né, profissional. Hoje a mulher tem uma participação no mercado de trabalho infinitamente
superior a 30, 40 anos atrás, né? Muitas vezes ela é chefe de família, né? Ela que provém, sustenta a sua família. Então, imagine essa mulher sofrendo com dor recorrente. Imagine essa mulher que é jovem, que é casada, e o que distingue nós homens das mulheres é a capacidade de gerar um filho. Isso só a mulher tem. Sim. Imagine você tirar isso dela, né? Uma mulher que não consegue ter filhos, isso traz um sofrimento muito grande para essa mulher. Imagine uma mulher que não consegue ter uma relação sexual adequada com o seu marido, né? A insegurança que essa mulher vive, né? Porque ela pensa, o que o meu marido vai pensar? Vai achar que eu não gosto dele, Não tá que eu não desejando. quero, não estou desejando ele. E o marido pensa a mesma coisa, né? Você sabe que essa mulher, ela gosta de mim, Sim. né? Então, é uma doença benigna, mas se comporta como uma doença maligna da vida daquela mulher. E vai acompanhar durante ela toda a juventude dessa mulher. Então, é o que a Camila falou. Muitas vezes a gente vê hoje profissionais que desconhecem a doença. E essa paciente ela faz uma peregrinação de médico em médico para resolver o seu problema. Até que ela consiga chegar em alguém que pense na endometriose e consiga fazer uma investigação adequada e realizar esse diagnóstico, né? E uma grande dificuldade que eu considero é a paciente aceitar, porque assim, a gente está falando, se eu tenho um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa eu vou morrer? Essa doença mata? Ela vai procurar no Google, ela vai ver que mata. A endometriose não mata, ela tortura. Ela tortura até você ter um tratamento adequado e você ter uma qualidade de vida boa. E aí, para a paciente aceitar que ela tem uma doença que ela é considerada benigna, então não vai correr o risco dela perder a vida dela por causa dessa doença. Claro que a gente pode ter intercorrência ao longo de uma paciente que tem endometriose e ela, né, ter uma complicação e falecer por causa da doença, mas não é o habitual, não é o fim comum de uma doença de endometriose. E aí você aceitar, do mesmo jeito que o câncer, existe uma fase de negação que o paciente não quer aceitar que ela está com câncer, ele tem medo de fazer uma quimio, uma radioterapia. A paciente que ela tem endometriose, ela tem dificuldade de aceitar que ela tem uma doença benigna, mas que está limitando a vida dela e que se ela não entender que ela precisa mudar estilo de vida, que ela precisa fazer atividade física, que ela precisa fazer dieta, que senão ela não vai melhorar, ela não vai evoluir bem. Pode trocar 20 profissionais. Se ela não aceitar que ela tem a doença, que ela precisa tratar essa doença benigna por causa desse comportamento maligno, ela não vai ter uma mudança na qualidade de vida dela. Então, aceitar a endometriose também é um passo muito importante para o tratamento. Obrigada aí mais uma vez pela abordagem que foi muito completa, foi muito bom mesmo. Vamos então falar do Março Lilás. Vou puxar aqui No Brasil, de 2023 e 2025, estima-se 17.010 novos casos de câncer de colo de útero no ano, que corresponde a 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. A mortalidade pela doença ultrapassa 7 mil mortes anuais em 2025. E até o momento, né, assim, se a gente for puxar aí, se tem algum famoso que traz o tema à tona, a gente teve a Luísa Brunet, que ela teve um diagnóstico ginecológico grave, mas ela não quis entrar nos detalhes, né, e falar se era ou não câncer uterino ali em redes públicas. Realmente é muito agressivo, né? Se a gente for ver, o câncer de colo de útero é muito agressivo. E tem, como a doutora bem falou, né, sobre a vacina do HPV, e eu acho que falta realmente conhecer, a gente dá importância, né, para o tema, porque assim, nem com 7 mil mortes no ano não houve importância. A gente vê direto na campanha na TV que ninguém está indo vacinar suas filhas, adolescentes. Tipo, é muito grave isso. O que a doutora pode acrescentar aí pra gente? A vacinação ela foi preconizada no Serviço Único de Saúde há algum tempo e quando ela foi preconizada e começou a difundir isso, uma grande dificuldade que o sistema teve era que os pais consideravam que
como o HPV é uma doença sexualmente transmissível, se eu vacinar minha filha de uma doença que é sexualmente transmissível, eu vou estar dando permissão e estou incentivando ela a ter relação sexual. Isso é muito difícil, né? Como que eu vou considerar isso? E, infelizmente, os estudos demonstraram que esse era um grande fator. E aí, na nossa época, a vacina era muito cara, então eu fui vacinar depois que eu me formei médica, que eu fui entender que a vacina existia e que tinha como eu pagar por isso. Então, hoje, como tem no serviço público de saúde, a gente tem uma conscientização melhor sobre a importância da vacinação e uma dificuldade de entender a importância da vacinação por causa desse tabu aí da questão da relação sexual. E o melhor momento para vacinar uma mulher é antes dela ter a exposição ao vírus, porque 70% das mulheres vão pegar o vírus na sua primeira relação sexual. Então, a grande parte da população tem o vírus. E mesmo tendo vírus, tem benefício em fazer vacinação. Hoje os estudos demonstram que há benefício na vacinação até os 45 anos. Então, para você, mulher que não tomou a vacina do HPV, que já passou dos 13 anos, você pode tomar vacina por meios próprios, mas tem como a gente pagar por isso. E vale o investimento, porque, como eu falei, é o único câncer que ele é prevenível. Então, se você pensar, dos 17 mil casos novos que teve nesse período, 90% está relacionado ao HPV. Existe uma porcentagem baixa que não está relacionada, mas se pensar que 90% dessas mulheres poderiam não ter morrido se elas tivessem tomado a vacina. Isso é um número que é, assim, assustador, É assustador. Né? No mundo, a Austrália conseguiu erradicar, conseguiu vacinar todo mundo. A gente considerou que a Austrália fez um estudo muito legal por ser uma ilha, e aí foi mais fácil vacinar todo mundo. E lá hoje só tem câncer de colo uterino, essa porcentagem da população que, infelizmente, é um câncer que não está relacionado ao HPV. E aí, realmente, não tem como a gente evitar. Mas o que é possível evitar, eles conseguem, não tem mais. Então, a gente sabe que o câncer de colo uterino é uma doença muito mais de país subdesenvolvido, em desenvolvimento como o nosso, do que em países desenvolvidos, em que a população ela tem acesso à vacina e faz os exames de rastreamento. Então, para mim, o mais importante do colo uterino é que, além de eu ter como prevenir, se eu perdi esse momento, não vou conseguir prevenir, eu tenho como fazer exames de rastreio. E o rastreio precoce pode não só identificar um câncer precoce, como pode identificar lesões pré-câncer, que se eu tratar, o câncer também não vai aparecer. Então, o câncer de colo uterino, ele dá várias oportunidades para você não ter ele. Aí você que tem que agarrar essa oportunidade e ter uma saúde feminina boa, né? E assim... O rastreio do câncer de colo uterino, eu já não tenho dificuldade com outros colegas no sentido de não fazer diagnóstico, igual a endometriose, que a gente comentou. O rastreio que a doutora está falando é o Papa Nicolau. É o Papa Nicolau. O ano passado, houve uma mudança importante. No Brasil, ocorreu um estudo em Campinas, mostrando o benefício da gente fazer o teste de DNA HPV. Então, mudou um pouquinho o Papa Nicolau. Papa Nicolau foi quem descobriu a forma de rastreamento e essa possibilidade de tratamento de lesões pré-câncer. Ao longo do tempo, esse exame de rastreio ele foi evoluindo, então a tecnologia ajudou muito e hoje a gente consegue identificar o vírus e quando ele presente, eu consigo prosseguir o tratamento adequado para o paciente não ter o câncer de colo uterino. E com essa mudança, ainda não está implementada de uma forma nacional para o Sistema Único de Saúde, mas em outros países já tem. E hoje, para a rede privada, é fácil acesso, os convênios autorizam tudo. Com a coleta do HPV, eu consigo ser mais assertiva no diagnóstico precoce dessas lesões pré-câncer. Tá, doutor, não vacinei, não tive oportunidade, comi bola, não fiz meu preventivo e eu tô com câncer. E agora? E agora vamos tratar. E o tratamento ele vai também envolver o estadiamento. Então, em que momento foi feito esse diagnóstico para eu saber como eu vou tratar? Como câncer de colo retal e como qualquer câncer, a gente faz essa classificação. Basicamente, a gente divide em 4 grandes grupos. O primeiro grupo tem benefício na cirurgia. O segundo, o terceiro e o quarto, eu vou fazer tratamento com quimio-radioterapia. Ah, doutora, mas eu sou do grupo 4, eu quero operar. Posso? Não, não pode, porque você vai ter uma qualidade de vida melhor e uma possibilidade de sobrevida sem a doença melhor com quimio-rádio. Então, de uma forma geral, se a gente conseguir também fazer um diagnóstico precoce, a gente vai ter uma alta taxa de cura. Se eu faço esse diagnóstico numa paciente que tem um tumor menor do que 2 centímetros, a taxa de cura chega a quase 100%. Então, às vezes a paciente chega chorando no consultório, fala, doutora, eu tenho 30 anos e eu tô com câncer. Hoje teve um paciente de 31 anos que veio de uma cidade do interior, de Guará, não é de Taubaté, em prantos, assim, com o marido. Aí ela falou, nossa, doutora, eu tomei a vacina semana passada, que foi quando eu tive o diagnóstico, e aí eu vi o benefício.
Isso também é uma questão. Tem benefício de uma vacina se eu já tenho câncer? Tem benefício, porque o câncer pode voltar. Os estudos demonstram que tem uma resposta melhor ao tratamento quem faz vacina. E a vacina não é só para as mulheres, é também para os homens, que transmitem esse HPV de uma forma maluca. O homem também pode ter câncer de pênis, tá? Então é importante o parceiro também vacinar. Que bom que as nossas crianças podem vacinar de 9 a 13 anos, mas quem não tomou vacina, fica o recado aí. Avalie a sua carteira vacinal e tome a vacina do HPV, que tem benefício sim. E até os homens. Até os homens. Olha, Todo mundo. essa eu fui surpreendida. A vantagem do homem é que o órgão genital é exposto. Então, se o homem evoluir com uma lesão no pênis, ele vai ver. A mulher, uma lesão no colo uterino, ela não vai ver. Ela vai ter sintomas indiretos, como dor, sangramento, dor na relação sexual, sangramento na relação sexual, mas ela não vai sentir, ela não vai ver. É muito difícil a mulher que se toca a ponto de alcançar o colo do útero, né? Se limpa, é uma órgão externo, mas o colo do útero está lá dentro da vagina e ela não percebe. E aí a grande dificuldade, por isso a taxa de óbito muito grande, de 50% quase. Porque quando descobre a doença já está muito avançada, a taxa de cura é baixa e ela acaba evoluindo para óbito. Existe um tabu também do HPV, né? Num passado não muito distante, uma mulher com HPV, a gente pode dizer que ela tinha um HPV em decorrência de uma promiscuidade sexual. Não é a realidade dos dias de hoje, como a Camila falou. Mais de 70% das mulheres sexualmente ativas vão ter o vírus ou vão ter entrado em contato com o vírus, né? Então é uma doença que já está incorporada dentro da sociedade. Daí a importância, crianças, tanto meninos quanto meninas, serem vacinadas, né? Eu mesmo, recentemente, meus filhos foram vacinados, né? A Laurinha já foi também vacinada. Isso é importante. A Laurinha isso foi. É muito importante. Agora, eu não sabia da parte masculina. Já e vou tem a rede atrás. pública, né, Camila? Tem oferta. 9 a 13 anos. E foram lá na unidade de saúde e estava vazio. Não, então, é isso que a muito gente fácil, fica muito... Tem uma facilidade. E assim, a facilidade com relação à vacinação, um número exorbitante de morte no ano é muito triste, por um tabu, né? Pensar que... E outra, a vida sexual dos seus filhos, ou você participa, literalmente, é amigo dos filhos, ou... não tem jeito de não acontecer. Não vai evitar, né? Vai acontecer. A questão é se vai ser com orientação ou não, né? Com orientação ou não. E aí a orientação não é só doença sexualmente transmissível, não é só HPV e câncer de colo, são outras, né? HIV, sífilis, hepatites e a gestação não desejada, né? Sim. Que a gestação na adolescência também é um problema grave. Para o homem não tanto, mas para a mulher com certeza, né? A menina que engravida com 10, 11 anos, ela vai ter vergonha de ir para a escola, ela vai sofrer um bullying imenso e muitas vezes é uma criança que não vai estudar, que não vai ter formação. E isso é muito difícil, né? Então a gente tem que pensar que a orientação sempre é o melhor caminho. E vacinar também é uma orientação. Olha, isso é um vírus que você não vai pegar agora, não vai pegar no ar. Em algum momento você vai entender melhor quando e como pegar o vírus, e estar prevenido é o mais importante. Então, muito bom. Previna-se. Foi muito bom. Eu achei enriquecedor aqui o nosso encontro. Foi melhor do que eu esperava. Muito bom. E eu tenho um presentinho aqui para vocês. Obrigada. Obrigado aí pela lembrança. E olha. Legal. Que lindo. Seu tempo e sua voz fizeram toda a diferença. A EVMed agradece de coração por enriquecer nosso podcast com sua presença. Eu que agradeço o convite. Presente, hein? Contem sempre comigo quando tiver novos temas aí pra gente conversar. Eu também adorei aqui o papo com vocês, foi muito bom. Muito bom conversar com a Camila, com você, Érica, com toda a equipe da EVMed que está aqui também. Agradecer não só aqui esse bate-papo, mas o carinho no dia a dia com os nossos pacientes, com o compromisso da EVMed de estar oferecendo equipamentos de qualidade. Isso faz muita diferença, né? Uma cirurgia de sucesso você não faz sozinho. Você faz com equipe, você faz com enfermagem, você faz com hospital e se faz também com os parceiros que nos proporcionam utilizar equipamentos de qualidade, com alta tecnologia, não só pela presença de vocês em sala cirúrgica, né? Acho que
Hoje, dificilmente alguém dá a assistência que vocês dão para a gente. Que bom. De estar com o material todo completo na sala, quando precisa de outro, o material está disponível. E isso só beneficia não a gente, mas os nossos pacientes. Né? Hoje a EVMed, a gente costuma falar que a gente não vende produtos, né? A gente realmente vende o atendimento cirúrgico, porque o mais importante é o doutor sair tranquilo da cirurgia e não ter aquele sentimento, meu Deus, se tivesse aquele material, eu tinha terminado melhor a cirurgia. Então, a gente está junto com vocês aí em realmente resolver cirurgicamente o problema do paciente. Obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Obrigada, Érica. equipe. Parabéns, equipe. Parabéns, equipe.